Nós queremos nesse instante saudar a todos os nossos queridos ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aos nossos queridos líderes, né, nosso apóstolo Ariel de Jesus, nossa apostolisa Jussara de Jesus, e também ao pastor local Isaías e Suelen Nascimento, ou Suelen de Jesus. Né? Irmãos, vocês que estão nos acompanhando, nós desejamos que Deus os abençoe ricamente. Sabemos que nós estamos finalizando já essas cartas que estamos estudando esses dias. Hoje nós estaremos falando sobre a 7ª carta, que é a Igreja de Laodiceia. E o tema da nossa lição de hoje é Laodiceia, uma igreja morna. E nós vamos estar vendo, dentro dessa lição, nesses poucos minutos, um pouco daquilo que era a Igreja de Laodiceia. Vamos estar começando agora com o nosso texto bíblico, que eu gostaria que você que está em casa, se você puder nos acompanhar aí com a Bíblia, vai ser uma bênção. E estaremos fazendo essa leitura agora, Apocalipse no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. A Bíblia está dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. O versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estaremos agora também lendo o nosso texto áureo que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 e versículo 33. E a nossa verdade prática diz assim: olha, a igreja que não busca os interesses do reino de Deus está fadada ao fracasso, ao esquecimento e à indigência espiritual. Vê como essa lição é preciosa, principalmente para os dias em que nós estamos vivenciando como igreja do Senhor aqui na face da terra. E nós vamos estar começando essa nossa lição sabendo que Deus, através do Espírito Santo, Ele está ministrando aos nossos corações com propósito, para que nós não cometamos os erros que estão aqui marcados nessas igrejas que nós estamos estudando. Que nós possamos zelar por cumprir a palavra de Deus, porque se nós atentarmos diligentemente para o que está escrito nas Escrituras Sagradas e em obediência, com temor e tremor diante do Senhor, nós teremos sucesso espiritual, uma vida digna de sermos chamados verdadeiros filhos de Deus. Vamos estar aqui dando a nossa introdução sobre essa igreja, que é a Igreja de Laodiceia, como o título da nossa lição, que é uma igreja que se tornou morna. Mas será que essa igreja, quando foi fundada, ela era morna? Com certeza não. E nós vamos estar vendo o que era que estava acontecendo aí, mas antes estaremos vendo aqui alguma coisa, né, sobre esta cidade que era Laodiceia, onde estava situado essa igreja que tornou-se uma igreja morna
e nós estamos aqui para trazer alerta para todos aqueles que estão nos ouvindo nesta lição. Laodiceia, essa palavra significa laudice, e é uma alusão à esposa de Antíoco II, e naquela época, né, normalmente aqueles que dominavam, aqueles que eram reis, aqueles que tinham realmente uma posição de liderança, gostavam de dar o nome das suas esposas, né, a uma cidade, e isso era realmente um costume daquele período. Outros veem nessa palavra grega o significado de oco e juízo ou costume. Também são significados que nós estamos vendo com relação a esse nome Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia Menor e hoje é a atual porção da Turquia asiática. E está ali, né, até hoje, as ruínas dessa cidade. Já que Laodiceia era nome feminino nos tempos do Novo Testamento, 6 cidades recebendo também o nome de Laodiceia, né, nesse período helenista, como talvez simplesmente uma simpatia, né, por esse nome que já estava nessa cidade que está escrita aqui nessa carta. E é por essa razão que Laodiceia, do presente texto, ela era chamada de Laodiceia do Lico, que era formosa pelos amplos muros que ela possuía, e também era uma cidade muitíssimo importante. Era uma cidade de um grande comércio, porque ali se fazia o comércio da lã, das melhores lãs puras, ali se cultivava realmente, né, de uma forma abundante, e isso era precioso demais para que a região fosse uma região próspera. A Bíblia nos fala em Colossenses, no capítulo 4, versículo 3 ao 16, mostrando que nos tempos de Paulo, ele fez referência, né, a essa igreja da Laodiceia. Está escrito, né, em Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 16, que talvez isso tenha acontecido no ano 64 depois de Cristo. Laodiceia já contava como uma igreja ali organizada e próspera. E é por isso que Paulo já fez essa menção, falando, né, dela aqui nesse capítulo, como nós estamos falando. E o Senhor Jesus, ele se apresentou àquela igreja de uma forma muito forte, muito... Eu creio que naquela época, para se dizer essas palavras, só mesmo o Senhor, porque ele era qualificado em sua soberania para estar falando de uma forma tão forte com aquela igreja, porque a Bíblia está dizendo a forma que o Senhor se identificou. Ele se identificou como o Amém. O Amém. O Amém é aquele que veio e fecha todas as coisas. Tanto ele foi no princípio, como também é no fim. Ele é no meio e é em todos os momentos, porque ele é o Senhor, ele é o Deus único e verdadeiro, é aquele que tem poder para fazer, para desfazer, para tirar e para colocar. E nós vemos que esse ato maravilhoso, né, dessa palavra, como foi dita nessa época, estava trazendo um verdadeiro alerta para aquela igreja. O seu significado original traz a ideia de cuidar ou edificar. E o sentido derivado que chegou até nós traz a ideia de alguma coisa que é afirmada ou confirmada positivamente. É a mesma coisa quando você ora ou nós oramos, no final nós concordamos, nós dizemos amém. Então significa que nós estamos concordando, que nós estamos falando positivamente com relação àquilo que está sendo dito. E o termo também é aplicado aqui à pessoa de Jesus Cristo, por ser ele o sim de Deus. Olha só, o sim de Deus em todas as suas promessas, conforme está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, se você quiser conferir, aí na palavra do Senhor. E aqui em Apocalipse, esse termo que nós estamos falando, que é o amém, ele 4 vezes ele é usado distintamente na palavra de Deus. Esse amém que nós falamos inicialmente, ou o amém inicial, ele está aí falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 3, que talvez seja também parafraseado, como está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 65 e versículo 16, que é o Deus do amém, ou o Deus da verdade. E é desse Deus que nós estamos falando,
E esta revelação dada a João está aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, falando exatamente daquele mesmo que falou a primeira carta. E nós estamos falando agora da 7ª carta, aqui é a igreja de Laodiceia, essa última carta a qual nós estamos estudando sobre ela. Dessas 7 cartas, ou dessas 7 epístolas, é a mais triste que nós podemos dizer, sendo o contrário da igreja de Filadélfia, que é a igreja em que o Senhor, elogiou e o Senhor não encontrou nela defeitos. É uma igreja que realmente é uma verdadeira bênção do Senhor. Enquanto Filadélfia ela não tem coisa alguma a ser censurada ou de censura pelo Senhor, a igreja de Laodiceia não tem qualquer coisa de aprovação. Olha que grande diferença. Uma não tinha nada de censura pelo próprio Senhor, mas essa a qual nós estamos vendo hoje era uma igreja que realmente o Senhor não encontrou nada que pudesse aprovar. Mas uma coisa nós queremos dizer, que apesar de todas essas igrejas terem seus problemas, suas dificuldades, elas são igreja do Senhor. E o Senhor não deixou de amá-las, e sempre insistindo para que houvesse uma mudança, para que houvesse arrependimento, para que tomassem uma posição, porque o Senhor deu a sua vida para que a igreja dele fosse formada aqui na terra. Então, por isso, a igreja é chamada o corpo de Cristo. Então, sem dúvida, era uma igreja que agradava, realmente a todos os homens. Era uma igreja que as pessoas gostavam, não dando qualquer oportunidade de escândalos e nem para quem quisesse dormir espiritualmente, nem para os descrentes que assim tivessem ali visitando ou estivessem ali frequentando os cultos daquela igreja. Então, nós, como igreja do Senhor hoje, estamos recebendo aqui alertas, que nós devemos estar vigilantes, sempre tentando de alguma forma evitar para que nós não caiamos na frieza espiritual, como aconteceu com a igreja de Sardes, que era a igreja morta, e nós, como estamos estudando hoje, estamos vendo que uma igreja que antes, com certeza, era uma igreja boa, uma igreja espiritualmente de um padrão elevado, mas com o decorrer do tempo, ela foi caindo na mornidão. Isso acontece não de uma vez, mas gradativamente. É por isso que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, temos que estar atentos aos acontecimentos na igreja, para que nós possamos estar buscando uma forma de evitar que ela caia nesse momento de mornidão, ou nessa condição de mornidão, como aconteceu com a igreja de Laodiceia. É justo, todos nós que somos aqueles que estão dentro da igreja, nós temos que estar nos desviando de todo tipo de excesso, de todo tipo de fanatismo, mas também nós devemos fugir do espírito morno, do espírito insípido que procura estar entrando em todos os corações, principalmente nos dias de hoje. Então são cuidados que nós temos que ter todos os dias, enquanto estivermos aqui na terra servindo ao Senhor, porque isso acontece. Mas louvado seja o nome do Senhor, que existem aqueles que estão sempre vigilantes, procurando estar vivendo na presença de Deus. Então, Laodiceia era totalmente desagradável ao Senhor. Olha que situação, desagradável ao Senhor. Isso não era por causa dos seus grandes pecados, como Pérgamo ou Tiatira, mas por causa da sua apatia, do seu indiferentismo espiritual. Isso desagradou tremendamente ao Senhor. Deus, ele quer que os seus servos sejam fervorosos. Todos aqueles que servem ao Senhor, que viva uma vida de fervor, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Voltando aqui na nossa leitura bíblica, no versículo 14 do capítulo 3, onde o Senhor se identificou, ele está dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, nós já falamos um pouquinho, a testemunha fiel e verdadeira. O Senhor, que é fiel, que é verdadeiro,
Ele observou quanta infidelidade, quanta mentira estava dentro daquela igreja. Por isso ele se identificou ao anjo daquela igreja para mostrar para ele a condição em que ele estava vivendo e, com certeza, aqueles que estavam ali debaixo da sua direção, do seu pastoreio. E ainda diz o princípio da criação de Deus. A palavra está mostrando o mesmo Deus que criou todas as coisas, esse Deus que cuida de todas as coisas. A Bíblia nos diz que porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Então, isso está mostrando que ele está desde o princípio e está também no final de todas as coisas. E com essa identificação, ele falou aqui no versículo 15, pelo fato dele ser esse que conhece todas as coisas, que está atento a todas as coisas, ele disse, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Olha o que o Senhor diz aqui nesse versículo. Não és frio e nem és quente. Existem algumas, como se diz, talvez dizeres ou estudos, ou talvez até as pessoas que tinham deixado algum legado de escrito a respeito dessa cidade de Laodiceia, fizeram observações com relação a esse nome que está escrito aqui na palavra sobre Amornidão. Talvez pelas águas mornas que ali naquela cidade tinha. Mas por que tinha essas águas mornas? Tudo indica que era por causa das águas que eram trazidas para abastecer aquela cidade através do arqueduto. Então ela vinha, talvez da fonte vinha fresca, mas pelo pedaço, pelo caminho até chegar à cidade, com certeza a água ficava quente e as pessoas que tomavam, elas sentiam realmente que era uma água que era quente e não era boa para se tomar, era morna, né, bem morna, porque o Senhor disse, se fosse bem quente, era muito bom. Se fosse frio também, porque o quente tem jeito de esfriar e o frio pode ser aquecido, mas aquele que está morno é bem mais complicado, não é verdade? Aí por isso que o Senhor disse, eu sei as tuas obras, que nem és quente e nem és frio. Oxalá foras frio ou quente. Então, nós somos informados, né, a respeito de Laodiceia com relação a esse parecer aqui. Nós vamos ver o que está escrito aqui no nosso primeiro ponto da nossa lição. Diz assim, a identificação de Jesus, que é essa que nós acabamos de falar, que é a testemunha fiel e verdadeira, e também o princípio da criação de todas as coisas. O livro de Romanos 12 e 11, né, pede para nós não sermos, de forma nenhuma, vagarosos nos cuidados, mas sermos fervorosos no espírito. Essa igreja, com certeza, ela teve um grande problema. Ela começou a se esfriar, como eu já disse, e assim foi caindo cada dia. Esse esfriamento espiritual. Por isso que nós temos que procurar ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Porque se nós somos fervorosos, nós estivermos em atividade constante através da palavra de Deus, da oração, dessa vigilância constante, dando testemunho, vivendo em comunhão com os irmãos, com certeza a mornidão não vai nos alcançar. O princípio da criação de Deus, esse é o que está se identificando de uma forma muito especial para que aqueles que ouvissem soubessem que quem estava falando era o mesmo Deus Criador do céu e da terra e de todas as coisas. A Bíblia está dizendo em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. O ponto 2 da lição diz a situação espiritual da igreja de Laodiceia. Se o Senhor é o Deus onisciente e viu essa situação, era uma vida, né, de aparência daquela igreja. Era uma vida, como falamos, de mentiras. Era uma vida
que foi desmascarada pela testemunha fiel do nosso Deus, do nosso Senhor. Essa igreja que estava vivendo nessa mornidão espiritual, ela estava realmente em um estado deplorável. Se ela estava vivendo assim, é porque algo aconteceu que levou essa igreja a cair dessa forma tão drástica, tão penosa. A Bíblia diz que a soberba, vendo assim, o livro de Provérbios diz, no capítulo 11, versículo 2, que vindo a soberba, virá também a afronta, mas com a humildade está a sabedoria. Então, a soberba, ela leva as pessoas a um estado de se acharem que são donas de tudo e que podem tudo, acham-se realmente no top de todas as coisas e chegam a uma condição de achar, muitas vezes, que nem de Deus precisam. O que aconteceu com aquela igreja? Pelo fato de ser uma igreja próspera, uma igreja rica, o anjo da igreja se achou nessa condição de estar realmente em um lugar elevado e a soberba veio ao seu coração. Assim como a soberba veio ao coração do anjo que caiu e tornou-se Lúcifer, querendo estar ocupando a posição mais elevada do que o Altíssimo, o levou à queda, eterna queda. Assim também esse mesmo espírito de soberba entrou no coração daquele anjo daquela igreja e o levou a se sentir que não precisava mais de nada. A nossa lição bíblica está mostrando isso, meus irmãos queridos. A Bíblia está falando aqui no versículo 17: assim porque és morno e não és frio, nem quente, esse 16, nem quente vomitaste da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, olha que palavra, miserável e pobre e cego e nu. Ele achava-se realmente em um lugar de muita soberba, de muito orgulho, de muita vaidade, pela posição. Ele disse, não preciso mais de nada, eu não tenho falta mais de nada, porque a riqueza encheu seu coração de soberba, e ele achou-se dessa forma. Mas o Senhor, olhando com seus olhos, os olhos que são aqueles olhos como chama de fogo, que penetra todas as coisas, viu ali dentro, naquele coração, viu ali dentro também daquela igreja, que estava ali, algo muito terrível, que o Senhor disse, não sabes que és um desgraçado e miserável, olha a condição, e pobre e cego e nu. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está manifestada aqui no versículo 18, que está dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, mostrando que as riquezas, as coisas materiais que as pessoas adquirem, não só naquela época na igreja de Laodiceia aconteceu, mas pode estar acontecendo pelo mundo afora aí, com tantas igrejas, com muitos líderes por aí afora, achando que essa riqueza material, ela é aprovada também diante de Deus. Olha, eu quero dizer para você uma coisa, o Senhor nunca condenou riquezas, mas Ele condena quando o coração do homem fica cheio de soberba por causa das bênçãos de Deus. O Senhor às vezes abençoa, dá condições materiais e as pessoas se acham o máximo, não preciso mais de Deus, eu não tenho falta de nada. Se esquece de que tudo foi adquirido por causa da misericórdia dele, por causa da mão dele em favor da pessoa. Mas louvado seja Deus que o Senhor, com seu amor e misericórdia, deu um conselho. Esse conselho que está aqui no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças em vestes brancas,
para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Esse foi o conselho que o Senhor estava dando ao anjo daquela igreja. A arrogância espiritual daquele homem, daquela igreja, né? Além de ser uma indiferença doentia e crônica, são coisas que Deus viu ali, e o Senhor realmente aborrece esse tipo de comportamento. Somente um tolo poderia dizer: eu sou rico, ou eu estou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor trouxe essa palavra de repreensão no versículo 18, exatamente por causa da arrogância nessas palavras ditas por ele ali naquela igreja. A falta de percepção do próprio eu. As pessoas às vezes entram nessa condição por causa desses bens materiais. Eles começam a entrar nesse lado, né, de achar-se mais, de considerar os outros inúteis, e às vezes vão abandonando as coisas do Senhor, se afastando da palavra de Deus, dos princípios que estão na palavra do Senhor, e tornam-se cada dia mais indiferentes, e a mornidão vai entrando de uma forma terrível. Porque a soberba, como nós já falamos aí, Provérbios capítulo 16, versículo 18, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, ela precede a queda. Então, você que está nos ouvindo, ouça o que está dizendo a palavra do Senhor, porque o Senhor nos alerta, o Senhor fala conosco porque Ele nos ama, Ele nos repreende por causa do seu grande amor, da sua misericórdia e da sua bondade para conosco. E dentro desse conselho, Ele disse que era para comprar vestimentas ou vestiduras brancas. As vestiduras brancas servem para aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que se tornaram, né, as vestes mais alvas do que a branca lã, ou como a neve, né, conforme está escrito em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. E ele disse ainda mais: colírio para os olhos. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja em Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria e nem podia perceber a sua nudez. Olha que desgraça, olha que situação. A cegueira era tão grande que eles estavam nessas condições, mas não conseguiam ver. Assim acontece com muitos. Assim acontece com aqueles que vão se enveredando pelo lado material, e o afastamento vem cada dia mais forte. Eles não percebem a sua condição espiritual e caem exatamente na mesma condição que aconteceu ali com a igreja de Laodiceia. Por isso esse colírio, para que pudesse ver, o Senhor estava falando aí no versículo 18 do capítulo 3. Sabe onde poderá você encontrar esse colírio? Esse colírio que o Senhor recomenda? Somente nas Sagradas Escrituras, lendo e também meditando na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela mesmo diz que é a verdade. E se é a verdade, ela pode nos direcionar, ela pode nos encaminhar, ela pode nos dirigir todos os dias da nossa vida. A igreja de Laodiceia viveu tudo isso, meus queridos irmãos. E nós só temos a pedir ao Senhor que nesses últimos dias nós não vivamos esse tipo de comportamento. Nós podemos sair desse tipo de vida que muitas vezes estamos vivendo aos pouquinhos, e às vezes não percebemos que estamos indo para esse caminho de indiferença, de apatia espiritual. Um caminho perigoso, porque o Senhor estava preocupado. Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, falando, né, fazendo referência à igreja de Laodiceia, com certeza ele estava já preocupado. Olha, 32 anos antes, ele já estava preocupado com a situação espiritual daquela igreja. Por isso ele fez referência lá no livro de Colossenses com relação a ela. Mas graças a Deus que você hoje está recebendo o alerta da parte do Senhor. Esse conselho do Senhor, do versículo 18, é a forma
como reavivar uma igreja que está morna. Essa foi a direção do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Essa palavra é para cada um de nós. E nós estamos aqui já finalizando essa palavra, essa lição. E queremos dizer a você, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, que é hora de nós estarmos avaliando a nossa vida espiritual. Porque as Escrituras são a forma de nós estarmos sempre buscando um reavivamento espiritual. A nossa vida também de oração. Por isso o Senhor, Ele falou de uma forma muito linda com a igreja. O Senhor, Ele corrige, Ele repreende aqueles a quem Ele ama, porque Ele quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós estamos fazendo e que desagrada a Ele. A Bíblia nos fala dessa forma porque o Senhor quer nos trazer uma vida espiritual fervorosa. A Bíblia está dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. A porta ao qual Cristo bate é a porta da vida do indivíduo, é a porta do nosso coração. Mas Ele quer que nós nos arrependamos. Ele quer que nós voltemos a Ele. Ele deseja que nós tenhamos esse reencontro com Ele, confessando os nossos pecados, as nossas mazelas e voltando para o princípio da nossa vida com Ele, a nossa vida espiritual. Nós vamos estar agora orando ao Senhor, para que o Senhor nos encaminhe para uma vida de fervor espiritual, porque a tendência de muitos é esfriar. Mas nós louvamos a Deus pelo Espírito Santo, pela palavra poderosa do Senhor, que está à sua disposição, como está à minha disposição, à disposição de todos da igreja, para que nós possamos receber a recompensa que o Senhor prometeu. Ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que bênção, que maravilha, essa é a recompensa daqueles que são fervorosos de espírito. Vamos estar orando nesse momento. Eu quero que você nos ajude aí em oração. Vamos pedir ao Senhor. Pai Santo e amado Deus, nós agradecidos de todo o nosso coração por esse momento, Senhor, de ensinamento da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e há de nos dar condição de continuarmos perseverantes, fervorosos espiritualmente, Senhor, até que o Senhor nos tire dessa terra. Pai, ajuda cada um daqueles que nesse momento podem estar ouvindo a Tua Palavra, para que voltem a ser fervorosos, para que voltem a ter temor do Senhor, para que estejamos todos, Senhor, vivendo uma vida espiritualmente cheia do Espírito do Senhor e sermos testemunhas fiéis até a morte. Pai, em nome de Jesus, nós te dizemos obrigado, Senhor. E abençoa cada um desses que estão conosco até agora, em nome do Senhor Jesus. E você aí pode dizer amém. Estamos agradecidos a Deus. Queremos desejar a você um feliz fim de semana ou um feliz começo de semana. Não sei que dia que você está aí nos vendo, mas que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê vitória. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.